Boa noite a todos. Cumprimento o presidente dessa casa, em seu nome todos os vereadores, servidores aqui da Câmara de Vereadores, servidores públicos do município aqui presentes, população aqui presente e a população que também nos acompanha pela internet. Cumprimento também o doutor Procurador e agradeço as explicações. Doutor, acredite, isso para nós é de extrema importância, acaba elucidando muitas dúvidas que nós temos e contribuindo com o nosso trabalho. Na semana passada, eu utilizei a tribuna e expliquei que durante a tarde nós realizamos uma audiência pública e à noite eu dei como sugestão a ideia de que fosse realizado um novo cálculo atuarial com base na reforma sugerida pelo Executivo Municipal e também outro cálculo atuarial baseado na sugestão apresentada pelo sindicato. Utilizei como exemplo a situação de nós cortarmos um braço. Na reforma sugerida pela Prefeitura, iríamos cortar o braço do servidor. Na reforma sugerida pelo sindicato, nós cortamos a mão. Mas nós não temos a noção de qual será o impacto no déficit de 252 milhões de reais que o Imprevide tem se nós aprovarmos uma reforma e a outra reforma. Esse projeto ele estava na nossa comissão, fazem parte dos vereadores Tatá, Pizzini e eu, e depois de manifestar na terça-feira, na quinta-feira nós tivemos a reunião da comissão e o vereador Tatá e eu nos posicionamos e fizemos o pedido para que esse cálculo fosse realizado. Hoje eu vou pedir licença para ler esse parecer, porque eu penso que é de extrema importância. Esse parecer é um parecer direcionado à mesa diretora da casa, mas é importante a gente ler com o intuito de esclarecer aquilo que nós estamos solicitando, mas também para que a população tenha ciência daquilo que a gente está tentando buscar. Então eu peço licença para vocês e agora eu vou fazer a leitura do pedido realizado na nossa comissão. Na data de 4 de abril de 2023, esta Comissão de Educação, Saúde e Assistência realizou audiência pública com o fito de ouvir e colher esclarecimentos do senhor Guilherme Walter, atuário, que realizou o relatório da avaliação atuarial 2023 do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Videira, Imprevide, com data base em 31/12 de 2022. Muito embora tenha, no ano de 2022, tramitado e posteriormente aprovado nessa Casa de Leis o projeto de lei ordinária 108/22, que tratava da amortização do déficit técnico atuarial para a obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial que o município de Videira tem em face do RPPS municipal, o qual já previa que o déficit do Instituto era, em 2021, de 178 milhões, na oportunidade da audiência pública, foi demonstrado que o déficit do Instituto passou, no ano de 2022, para 252 milhões, ou seja, houve um aumento do déficit em 74 milhões em apenas um ano. Desta forma, resta mais do que demonstrado a necessidade urgente em se buscar mecanismos para evitar que o déficit aumente, bem como buscar soluções para resolver o problema. O Poder Executivo Municipal apresentou o presente projeto de lei complementar 05/23, o qual tem como objetivo reformar algumas regras da previdência dos servidores públicos municipais e, com isso, diminuir o déficit atual já relatado. Também é de conhecimento de todos os vereadores dessa casa que o Sintramuv, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Videira, apresentou algumas sugestões no texto legal para que o impacto da reforma não prejudique tanto os servidores e garanta o mínimo de dignidade a eles. Ocorre que até o presente momento não se tem noção real de qual será o impacto financeiro no déficit com a aprovação da reforma, seja do texto sugerido pelo Poder Executivo, seja do texto sugerido pelo Sintramuv. Muito embora, repita-se, é certo que medidas precisem ser tomadas, também é necessário entender qual será, de fato, o impacto que cada medida irá causar ao mencionado déficit,
Caso contrário, estaríamos votando um projeto dessa importância e magnitude às cegas, podendo, de um lado, comprometer os cofres públicos por vários anos e, de outro lado, prejudicar a vida de diversas pessoas e suas famílias e, consequentemente, a prestação do serviço público do nosso município sem a comprovada necessidade. O regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Videira estabelece, em seu artigo 65, inciso 17, que compete às comissões permanentes, entre outras previsões postas pela lei orgânica do município e por este regimento interno, solicitar à mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores, por meio de parecer fundamentado, a contratação de assessoria técnica para auxiliar o encaminhamento de trabalhos que exija atuação de especialista nos termos da lei de licitação. Nesse passo, tendo em vista que se trata de matéria complexa, a qual necessita de profissional especializado para a realização dos referidos cálculos, a presente Comissão de Educação, Saúde e Assistência requer a mesa diretora da Câmara Municipal de Videiras para que seja contratada assessoria técnica específica para a realização de novo cálculo atuarial, baseado no texto legal da reforma apresentada pelo Poder Executivo, bem como no texto sugerido apresentado pelo Sintramuve, para que, ao final, demonstre como ficaria a situação financeira do Instituto com a eventual aprovação de um ou de outro texto, com o fim de compará-los e avaliar qual seria mais adequado. Ademais, poderíamos aproveitar a oportunidade para que todos os vereadores do Poder Legislativo apresentassem, caso fosse interesse de cada um, alguns questionamentos e sugestões no texto legal e qual seria o impacto que tais modificações causariam na situação financeira do Imprevit. Nesta mesma toada, também poderia ser possibilitado para que a empresa contratada para a realização do referido cálculo realizasse sugestões no texto legal que pudessem contribuir com a presente situação. Por fim, sugere-se que, caso acatado o presente requerimento, que a empresa contratada para a realização dos referidos cálculos seja diferente daquela que já realizou os cálculos atuariais, garantindo-se, assim, a mais completa isenção e uma nova visão sobre a problemática apresentada. Muito embora esteja demonstrada a necessidade de adotar medidas de forma rápida, referido projeto tem até o mês de setembro do presente ano para ser votado, para que, assim, passe a ter validade a partir do próximo ano, ou seja, há tempo suficiente para a realização dos referidos cálculos, o que, provavelmente, iria contribuir em muito para a análise da presente matéria. De outro norte, cumpre relevar que a Câmara de Vereadores dispõe de recursos próprios para a realização da referida contratação, bem como os recursos disponíveis estarão sendo utilizados para os fins de orientação da Casa, além de atender ao interesse da população. Esse é o voto da presidente da comissão, Marcos Rafael Piacentini Botti, seguido pelo membro relator Jonathan dos Santos, com voto contrário do vereador Pizzini. Espero que, com a leitura do texto, a gente consiga se fazer entender. Como explanado na semana passada, a ideia é que seja realizado um novo cálculo atuarial baseado na sugestão da reforma apresentada pelo Executivo e outro cálculo baseado na reforma sugerida pelo sindicato. Vejam bem, aqui nós estamos pedindo um cálculo atuarial pormenorizado, completo, com base nessas duas sugestões. Nós não estamos falando de um simples cálculo de impacto econômico-financeiro, mas de um cálculo atuarial específico realizado por profissional especializado na matéria. Esse requerimento está com a mesa diretora, em nome dos servidores, e também falo isso pelos próprios vereadores, para que a gente consiga votar essa matéria entendendo o que cada reforma pode significar, tanto para o servidor como para os cofres públicos, porque senão nós vamos estar votando um projeto às cegas, sem entender, e às vezes nós podemos prejudicar a vida dessas pessoas sem a real necessidade, e isso é algo que, sinceramente, não vejo que é o papel dos vereadores, não a gente tem que pensar
tanto para os servidores, mas também para os cofres públicos. Então, a gente tem que ter essa sensatez naquilo que a gente está votando. Da minha parte, hoje era isso. Mais para frente, eu vou me posicionar a respeito de uma outra matéria que está em votação na data de hoje. Eu agradeço a atenção de todos e uma boa noite. Obrigado.